Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo mais uma edição do Som das Ideias, uma produção da editora PUC com apoio do ECOA. O livro que vamos abordar neste episódio é Família e Casal, Filiação, Intergeracionalidade e Violência, publicado pela editora PUC-Rio, em coedição com a editora Prospectiva. Para tratar de temas tão relevantes presentes na obra, convidamos duas professoras que têm participações importantes nesse processo. A organizadora do livro, Terezinha Feres Carneiro, e Andréa Seixas Magalhães. Terezinha é professora titular do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ela também é coordenadora do curso de especialização em psicoterapia de família e casal da PUC-Rio. Já a Andréa é professora associada do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ela é professora do curso de especialização em psicoterapia de família e casal da PUC-Rio. Professoras, um imenso prazer em recebê-las aqui no Som das Ideias. Obrigada, Mauro. O prazer é nosso também, muito grande. Obrigada, Mauro. É muito bom estar aqui junto. O prazer é todo nosso. Vamos começar a nossa conversa com a professora Terezinha, justamente em cima desse livro, certo? Num livro tão importante, tão caro para a editora PUC. Professora, como é que foi o processo que resultou na elaboração do livro? Então, esse livro faz parte de um processo de décadas. Há muitos anos, a gente vem publicando, esse é o 12º livro desse GT. GT é um grupo de trabalho dentro de uma associação de pós-graduação, que se chama ANPEP, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Os GTs dessa associação, em geral, são GTs temáticos. Então, o nosso GT reúne 14 professores de diferentes instituições universitárias, porque os sócios dessa associação são os programas de pós-graduação. Então, o nosso programa da PUC, que é um programa de psicologia clínica, é membro da associação e todos os membros do grupo são participantes de programas de pós-graduação. Então, nós temos participantes desde o Nordeste até o Sul, só não temos da região Norte do Brasil. No mais, de todas as regiões, são professores de diferentes universidades. Então, no ano de 1996, essa reunião ela acontece de 2 em 2 anos, em geral, nos anos pares. A reunião, o simpósio dessa associação, onde foram discutidas as pesquisas que foram publicadas no livro. Então, esse simpósio ele ocorre nos anos pares e o livro sempre sai nos anos ímpares. Só o primeiro que saiu em 1996, que foi o ano do simpósio, porque o primeiro livro dessa sequência, dessa coleção, ele foi publicado pela própria associação. Então, a associação tinha um projeto de publicar os trabalhos completos discutidos nos simpósios. Só que no primeiro ano deu para fazer isso, então o primeiro livro é do ano desse simpósio, de 1996, mas nos anos subsequentes não houve verba na associação para continuar com esse projeto. Então, o primeiro livro se chamou Coletâneas da ANPEP e tinha os trabalhos do grupo. Daí em diante, a gente passou a ter sempre uma editora comercial e esse é publicando, e há 3 ou 4 simpósios, a gente vem publicando com a editora PUC-Rio e em parceria com a Prospectiva. Então, o grupo vem desse projeto, né, de uma associação que congrega pesquisadores de todas as áreas, e o nosso GT congrega pesquisadores em família e casal, de norte a sul do Brasil. Então, são 14 pesquisadores
que publicam suas pesquisas, discutem no simpósio, depois tem um processo de revisão por pares, de pessoas que cada capítulo é lido por um dos membros do grupo, comentado, depois reformulado para, em seguida, ser publicado. Então, essa é a história dessa sequência de livros, né, da qual esse é o 12º livro. Professora Andréia poderia complementar também sobre esse processo de criação do livro? Essa experiência é uma experiência muito rica, né? Eu entrei já, o grupo já estava formado já há algum tempo, eu participei, acho, do primeiro simpósio em 2003, né? Então, desde 2003 eu venho publicando com o grupo. Reflete não só a diversidade da produção em pesquisa na área de família e casal no Brasil todo, mas promove também esse intercâmbio de pesquisas e de sociocultural também, porque a gente tem uma visão de diferentes regiões do Brasil sobre os mesmos temas. Então, é uma produção para a gente muito querida, muito cara, que nos enriquece muito, um momento de troca muito importante que a gente tem prazer também em compartilhar com os alunos e com a população de modo geral. Professora Terezinha, a gente poderia entrar agora nos temas tratados, certo? Então, a primeira parte do livro, intitulada Conjugalidade, Violência e Intervenção. Eu queria que a senhora nos explicasse um pouco sobre esse conceito de conjugalidade. Tá bem. Então, do ponto de vista etimológico, conjugalidade vem do latim conjugale, né? E que significa o vínculo que se estabelece entre os membros de um casal. Então, há um autor francês chamado Philippe Caillet que diz que a conjugalidade tem uma lógica diferente da lógica matemática, porque na conjugalidade existem duas individualidades e um casal. Então, duas individualidades que, digamos assim, desembocam no casal, no conjugal, é igual a 3. Por quê? Cada elemento desses é tomado como uma individualidade, mais uma outra individualidade, mais a conjugalidade. Então, é complexo a relação conjugal, a conjugalidade, né, uma vivência, isso que se dá na intimidade, nas trocas relacionais entre os membros do casal, né? Um autor chama de eu conjugal, tem um autor francês, o Lemaire, que chama isso de eu conjugal. Né? Um outro autor chama de absoluto do casal, acho que é o Bauman. Quem é, Dedé, que chama de absoluto do casal? Eu acho que é o Bauman. Não, é o Giddens, que chama de absoluto do casal. E nós, no nosso grupo de pesquisa, eu comecei a chamar a conjugalidade de identidade conjugal. Então, hoje nós temos na PUC um laboratório, do qual a Andréia participa, eu e a Rebeca, e outros membros externos ao nosso grupo de pesquisa, a nossa equipe de pesquisa. O laboratório é mais amplo, né? Então, no laboratório, nós identificamos conjugalidade com identidade conjugal. Então, é daquilo que é da ordem do que os cônjuges compartilham, né? Das trocas relacionais entre os membros do casal. Esse termo começou a ser usado na França na década de 1980, e de lá para cá, né, ele começou sendo conjugalité. Antes disso, os autores franceses mesmo falavam em relação conjugal, falavam em casal. E, a partir desse primeiro uso, na década de 80, o termo se consolidou na área de família e casal, e hoje, quando a gente fala em interação, em relação conjugal, a gente usa o termo conjugalidade. Professora Andréia, e dentro desse conceito de conjugalidade, essa terceira identidade que se forma a partir daquelas outras duas,
esse casal ele também pressupõe não só suas interações, suas combinações, mas também conflitos. É. A senhora poderia desenvolver um pouquinho esse assunto? Então, como a Terezinha bem falou, essa identidade compartilhada, ela tem um aspecto que é uma dimensão psíquica, né? Então, tem um aspecto interacional, né, que vai levar à questão do funcionamento do casal, os ritmos, as rotinas, o cotidiano do casal, os modos de comunicação, a intimidade do casal, envolve a sexualidade do casal, envolve valores compartilhados. Tudo isso está dentro dessa dimensão compartilhada, né, dessa identidade compartilhada. E há uma dimensão psíquica por trás, tanto que a gente pensa a conjugalidade tanto do ponto de vista interacional quanto do ponto de vista psíquico, né? Quando você fala em termos dos conflitos, os conflitos fazem parte das relações humanas, né? Então, os conflitos, eles estão sempre presentes. A questão é como eles são negociados, como é que se lida com esses conflitos, né? Então, os conflitos do casal tem a ver com essas formas de interação, mas também com essa dimensão psíquica que envolve aspectos menos conscientes da relação. Eu queria fazer uma pequena correção, porque eu me lembrei que quem usa esse termo absoluto do casal é o mesmo autor que fala na lógica de 1 mais 1 são 3 na relação conjugal. É o Philippe Caillet, que usa esse termo absoluto do casal. O Lemaire usa relação de casal e nós usamos identidade conjugal. Para todo mundo falando a mesma coisa, que é o conceito que você pediu, né, para a gente definir. Tudo isso é igual à conjugalidade. Perfeito, então. Então, voltando à professora Andréa, é possível identificar precocemente características que podem levar a manifestações de violência no casal? Então, retomando a questão do conflito, né? Tem uma importante discriminar, né, agressividade de violência, né? Isso parece um detalhe, mas a violência ela envolve um excesso de agressividade, né? Porque a agressividade ela está presente nas relações também, assim como os conflitos estão presentes nas relações. A agressividade, na realidade, está presente na vida. A gente precisa de um pouco de agressividade para agir, para se levantar de manhã, né, para enfrentar a vida. Então, essa não é a questão, mas o excesso da agressividade em conflitos mal resolvidos podem levar à violência no casal, né? Então, você faz uma pergunta que é se a gente pode identificar isso precocemente, né? Tem aspectos da violência que muitas vezes são transmitidos geracionalmente. Aí a questão da intergeracionalidade que você abordou no início, né? Muitas vezes esses sujeitos, esses membros do casal, eles vêm de um contexto familiar onde a violência é muito presente, né? E vai se repetindo e se transmitindo geracionalmente e aparece também naquela relação conjugal, né? Na dinâmica da conjugalidade. Tem uma relação também entre a dependência emocional em excesso, né, e a interdependência que é própria da conjugalidade, né? Num casal, Terezinha bem colocou a questão de conjugar, né? Você tem que conjugar duas individualidades, há sempre uma interdependência. Mas se essa dependência emocional for excessiva, ela também pode levar a uma agressividade excessiva e a violência, né? A dificuldade de lidar com a dependência emocional excessiva. Alguns indicadores que a gente tem, né, de manifestações que podem levar à violência no casal seriam essa dependência excessiva, emocional excessiva, insegurança, uma desqualificação do parceiro, no sentido de que em qualquer relação humana você precisa respeitar o outro, respeitar a alteridade. Se isso não está presente na relação conjugal, isso pode levar a uma desqualificação do parceiro e a violência. Sentimentos de posse, ciúmes exacerbados, esses seriam alguns indicadores, mas está sempre muito relacionado com o respeito ao outro, porque é o respeito à alteridade que vai permitir você lidar com esses limites da agressividade para não chegar a um excesso, né, e chegar à violência, né? Professora Terezinha, poderia complementar?
Sim, como a Andrea falou, não há relação humana sem conflito, né? O conflito ele faz parte da interação, sobretudo numa relação tão íntima, né, como é a relação conjugal, que muitas situações que geram tensão vão gerar conflito. A questão é como os membros do casal vão resolver os conflitos, né? Como que eles vão se escutar, né? A questão da comunicação, ela é muito importante, né, na relação conjugal, né? Porque as pessoas já não se ouvem mais, já não se escutam mais, cada um quer falar, né? Porque também com a questão, né, tudo o que está ocorrendo no mundo atual, independentemente da pandemia, né, as pessoas precisam ser ouvidas, elas querem ser ouvidas, né? Então é uma necessidade legítima, né, da condição humana. E num casal, quando os membros do casal não se ouvem, isso certamente vai provocar conflito, né? Então, uma boa comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação direcionada ao objetivo daquilo que se quer comunicar, né, é uma maneira de evitar conflitos na relação conjugal, né? Uma das, digamos assim, das portas para evitar conflito é a comunicação, digamos assim, clara entre os membros do casal, né? E espaços para a comunicação, né? Abertura de espaços para que as pessoas possam se ouvir mutuamente. Agora, professor, além dessas questões ligadas à comunicação, a esses problemas de comunicação, a pesquisa identifica outras questões, a divisão de tarefas, né, a questão do dinheiro dessa divisão, e hoje, principalmente nesse século, até o uso das mídias sociais. A senhora poderia explicar um pouco como isso acontece? A questão das mídias sociais. Todas, a questão da divisão das tarefas, a questão das eu acho que esse conjunto de fatores que acabam afetando esse casal pesquisado. É, então, apesar, né, Mauro, de todas as mudanças ocorridas em relação à questão de gênero, né, em termos de distribuição de tarefas na vida familiar, a mulher continua muito sobrecarregada, né? Então, a gente está assistindo a um cenário em que os homens têm assumido papéis na contemporaneidade que não assumiam antes, né? Tanto em relação aos filhos como em relação às tarefas domésticas mesmo, mas ainda assim, nessa pesquisa, quando a gente realizou essa pesquisa, que não tem muito tempo, tem uns 3 ou 4 anos, né? O exercício de tarefas domésticas pelos homens está ainda sendo visto como uma ajuda às mulheres. Eles colaboram, né? Eles ajudam as mulheres, como se essas funções de cuidar dos filhos e de dar conta das tarefas domésticas continuassem sendo apenas funções femininas, né? Então, eles já fizeram alguns movimentos, mas ainda ajudam as mulheres, né? Tem também uma questão em relação aos filhos, ao cuidado dos pais com os filhos, a mulher se sentindo assim um pouco desalojada, né? Quando os pais, a gente vê tanto na clínica como no cotidiano, né, os pais ocupando mais espaços nesse cuidado com os filhos, às vezes as mulheres ficam meio inseguras, porque isso era o domínio delas, né? Era onde elas tinham mais poder, era na casa e em relação aos filhos. Mas essas mudanças, né, estão tendo, as mudanças que têm ocorrido com os homens têm provocado mudanças na família e nas mulheres, né, que vão ter que ceder também mais espaços para que os homens possam ocupá-los, né? Em relação às mídias sociais, né, que parece que é uma das perguntas também que você trouxe,
né? O que tem acontecido nos casais, né, repercutindo na conjugalidade em relação às mídias sociais, é que esse uso exagerado, esse uso excessivo de telas, né, tem deixado assim o que é mais distante mais próximo e o que é mais próximo mais distante. Então, uma das queixas que a gente escuta muito na clínica são os cônjuges reclamando do tempo que o outro passa no celular, por exemplo. Né? Então, esse uso excessivo, eu fiz uma pesquisa com uma doutoranda sobre extimidade virtual. Né? Ela queria ver exatamente isso, em que medida o uso excessivo das telas repercutia na conjugalidade. Né? E ela entrevistou 3 homens e 3 mulheres, porque foi uma pesquisa qualitativa, com entrevista em profundidade, então o grupo estudado pode ser um pequeno grupo, né? Então ela estudou 6 homens e mulheres casados, não entre si, sujeitos independentes, né? Cada sujeito era membro de um casal cujo cônjuge não estava participando da pesquisa. E todos eles, homens e mulheres, essa pesquisa foi feita no segmento médio da população, nas camadas médias, com homens e mulheres casados, e as idades variaram de 31 a 51 anos. E todos mostraram uma grande preocupação com o uso excessivo das telas, no sentido de que se sentiam menos próximos dos cônjuges e com a necessidade de investirem mais na relação conjugal. Então, ao mesmo tempo que eles relataram um uso excessivo de tela, né, eles mesmos se autoavaliando acharam que o uso das telas, tanto celular como computador, como iPad, iPhone, e tudo isso interferindo negativamente na relação conjugal. E também postagens de fotos, comentários, levando a suspeitas do cônjuge, a conflitos, até a separação. Né? Nesse casal não ocorreu, mas eles... E a gente sabe da nossa clínica, né, que muitas vezes essas coisas ditas no Facebook, esses sujeitos dessa pesquisa eram todos usuários do Facebook, à época, né, que a pesquisa tem uns 4 ou 5 anos. Então, a gente vê, né, ao mesmo tempo que a internet traz coisas muito positivas, muitos ganhos, né, ela também pode trazer alguns malefícios, por exemplo, esse uso excessivo das telas interferindo na intimidade, na proximidade dos membros do casal, ou seja, afastando. Então, tem um autor que fala isso, é um autor francês, ele diz que com esse uso excessivo das telas, o distante está ficando cada vez mais próximo e o mais próximo está ficando cada vez mais distante. Né? É isso que a gente tem assistido. Professora Andréia, eu vou pedir para a senhora complementar também essa reflexão da professora Terezinha, mas também com uma provocaçãozinha. A pandemia, de alguma forma, vai ser estudada dentro desses aspectos? Vocês pretendem fazer isso? Porque, como leigo, eu tenho a sensação de que esses problemas que a professora Terezinha trouxe aqui podem se potencializar. Ou eu estou errado nessa preocupação? Não, você está certo, né? A gente está observando já essas mudanças, tanto na clínica, como a Terezinha falou, porque, obviamente, nós somos mais dependentes das comunicações online, né? E também com um uso mais intenso das mídias sociais. E a gente também, as pesquisas que estão acontecendo agora, as orientações de tese, de dissertação que a gente está fazendo no momento,
elas muitas vezes são feitas por entrevistas online. Então, a gente está já, neste momento, coletando dados que a gente vai poder analisar pensando nesse contexto da epidemia e dessa vida mais confinada, né? Desse casal em confinamento, dessa família em confinamento, e que tem tipos de conflitos também que estão surgindo um pouco diferentes, né? Por exemplo, a questão da divisão de tarefas é muito interessante a gente poder pensar nesse momento, porque como o trabalho veio para casa, um dos parâmetros para a divisão de tarefas sempre foi o homem estava mais voltado para o público e a mulher para o privado, isso historicamente, né? Na medida que a mulher foi para a rua e foi trabalhar também, ela começou a se direcionar mais para o público, começaram a surgir questões mais intensas e conflitos em relação à divisão de tarefas, porque ela precisava dividir para ir para o trabalho, né? Para ir para a rua, né? Para o público. E os homens começaram a colaborar, digamos assim, como a Terezinha lembrou, o Bernard Jablonski, que ela citou no início, ele falava muito sobre isso, né? Sobre essa divisão de tarefas e sobre esse homem que entra, que vai um pouco retardatário. Tem um autor que fala sobre isso também, que é o Anthony Giddens, que fala que o homem ele é um retardatário nessas mudanças em relação à intimidade, porque as mulheres sempre foram muito mais modeladas no sentido da educação para cuidar das questões da intimidade, das relações, do cuidado dos filhos, da casa. Como a mulher passou a criar seus espaços, a tomar lugar, né, no público, essas divisões tiveram que ser repensadas. Com a pandemia, mais ainda, porque o trabalho veio para casa, né? Então, esse trabalho do homem e da mulher está em casa e as crianças estudando online, né? Então, a divisão de tarefas, a gente vai poder analisar melhor esses dados que a gente está coletando já agora. Eu acredito que a gente tenha resultados bem em breve, né? De que tipo de mudanças a gente tem. E na clínica a gente já observa isso também. O que eu acho que tem ganhos também nesse sentido da intimidade, que os homens passaram a cuidar de coisas que eles não cuidavam, de entender a dinâmica doméstica melhor, né? E as mulheres puderam também discutir melhor isso com os homens e tomar outros espaços, embora eu sinta que as mulheres ainda continuam mais sobrecarregadas do que os homens. Tinha uma entrevistada de uma pesquisa que eu fiz há muitos anos, que ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, que ela, no caso, era um casal que os dois trabalhavam e não tinham filhos ainda. Então, ela disse assim, a diferença em relação à divisão de tarefas é que nós dividimos as tarefas, mas eu saio de casa e levo a casa na cabeça. Eu vou para o trabalho com a casa na cabeça. O meu marido sai de casa e deixa a casa em casa. Então, ele só pensa nas coisas quando ele vai voltar ou quando ele chega em casa. Então, tem algo que é cultural, sociocultural, que demora muito tempo para mudar, né? Que a gente vem acompanhando as mudanças, e eu acho que a pandemia vai ser um bom momento no sentido da pesquisa avançar e de entender esses meandros, essas filigranas dessa divisão de tarefas com os dois trabalhando. A gente sabe que toda grande situação traumática que a sociedade vive, a gente sofre muito, mas também aprende muito, né, com o que a gente está, como a gente está enfrentando nessa situação tão grave, né, tão traumática, com tanto sofrimento. Então, acho que seriam essas questões que eu queria acrescentar. Vou continuar com a senhora, professora Andréia, já que um tema também muito importante no trabalho é o vínculo parento-filial, ou seja, as relações pais e filhos, biológicos ou adotivos. Então, quais seriam as questões mais recorrentes dentro desse universo relacional tão amplo? Bom, esse é um outro tipo de vínculo, assim como a gente fala do vínculo conjugal, a gente está falando do vínculo entre pais e filhos, né? O vínculo parento-filial. Então, como você colocou, sejam filhos biológicos ou adotivos, a parentalidade ela é sempre alguma coisa que exige um investimento afetivo, né? Nesse vínculo, né? Então, de certa forma, todo filho é afetivamente adotado, né? Não é uma relação natural, é também uma relação construída, né? E a gente também fala hoje dos vínculos socioafetivos. A família é cada vez mais uma família que é pautada pelas relações sociais
e pela afetividade, né? Então, tem três, a gente chama de parentalidade, né? Essa dimensão, a gente falou da conjugalidade, que diz respeito ao casal, e a parentalidade, que diz respeito a esse vínculo parento-filial. Essa dimensão da parentalidade, ela tem pelo menos três, tem um autor que é o Didier Uzel, também francês, a gente usa muito a literatura francesa, você já deve ter observado, Terezinha citou vários autores. Ele fala de três eixos aí dessa parentalidade. Um eixo que seria do exercício da parentalidade, né? Diz respeito ao parentesco, aos deveres legais, né? Um outro eixo que diz respeito à experiência da parentalidade, que envolve tanto aspectos conscientes quanto inconscientes, porque a parentalidade ela é constituída antes da gente se tornar pai e mãe, né? Porque nós fomos filhos, nós fomos cuidados, nós temos as relações com os nossos pais, nós esboçamos e construímos um desejo de ser pais antes de ser pais, tem a própria gestação, tudo isso compõe a parentalidade e essa experiência da parentalidade. Então, aspectos conscientes e inconscientes. E tem o eixo da prática, né, que são os cuidados propriamente ditos, na interação com essa criança, né, e que depois se torna adolescente e adulto. A parentalidade também não é alguma coisa que se esgota, né, não existe ex-pai e ex-mãe, né, assim como também, mesmo assim, nas situações, eu já acompanhei pesquisas em que se perde um filho, né, o luto parental, é um vínculo que não se termina, né, um vínculo permanente, é um vínculo contínuo, né? Então, os cuidados seriam um eixo da parentalidade que diz dessa interação com os filhos e que retroalimentam o próprio vínculo. Então, a parentalidade envolve muitas questões relacionais, né? Um campo realmente muito amplo. Acho que Terezinha poderia também complementar um pouco esse ponto. Eu acho que, assim, em termos da relação que se estabelece desse vínculo parento-filial, né? Pais e filhos, uma coisa importante que a Andréia mencionou, mas que eu queria ressaltar mais ainda, é que o que define família hoje são os laços afetivos e não os laços biológicos, né? Depois da Constituição de 88, o Código Civil de 2002, define família como os laços estabelecidos entre um pai ou uma mãe, né? Não precisa ter um homem e uma mulher, como era a definição de família anteriormente, né? Um homem e uma mulher e a sua descendência. A sua descendência passa pelo biológico. E hoje, tanto o judiciário, como a psicologia, como a sociologia, a sociedade, entende família como uma comunidade onde acontecem laços afetivos, né? Onde há trocas afetivas. Então, o biológico, ele pode, é lógico que a maior parte das famílias é formada por vínculos biológicos, né? Mas hoje há famílias adotivas, como a Andréia mencionou, famílias homossexuais, famílias monoparentais, uma mulher sozinha que decide ter um filho, ou adotar um filho, enfim. O importante que eu queria ressaltar é o laço afetivo da parentalidade, né? Da relação parento-filial. Ele se dá por lá, ele é definido pelos laços afetivos e não mais pelos laços biológicos. Lógico que, como eu falei, a maior parte das famílias, né, se dá pela descendência, pela biologia, pelos laços biológicos, né? Mas é importante ressaltar que não é isso que concebe, não é isso que constitui família hoje, né? Era sobretudo isso que eu achei importante falar um pouquinho mais, complementando o que a Andréia já havia falado. Professora Terezinha, tem uma questão que o livro, que a pesquisa aborda, que é guarda compartilhada. Pelo que a gente observa, é sempre uma questão delicada. Então, eu gostaria que a senhora
me falasse se é possível identificar benefícios ou prejuízos em função desse sistema da guarda compartilhada. A ideia da guarda compartilhada, eu acho que é uma ideia muito boa, né? Porque a criança tem direito de conviver com ambos os pais, e conviver igualmente, né? Não só em termos do tempo, né? Porque guarda compartilhada não significa dividir as horas da semana ao meio, né? Mas significa que as responsabilidades em relação àquela criança, né? A guarda compartilhada é uma instituição, é algo que ocorre na separação dos pais, no divórcio, né? Que então um deles, ambos, ficarão com a guarda da criança. Há algum tempo atrás, há não muitos anos atrás, as guardas eram, em geral, unilaterais e concedidas às mães, né? Isso no mundo todo, né? Essa cultura de que as mulheres, né, foram feitas para cuidar, para, né, sobretudo de crianças e crianças pequenas, né, sempre predominou, sobretudo nas sociedades ocidentais. Mas, de uns anos para cá, né, a guarda compartilhada passou a ser a instituição, digamos assim, natural no caso da separação dos pais, no caso de divórcio, né? O que antigamente era quase certo, em 90% dos casos, os filhos ficavam com a mãe, né? Atualmente, a guarda, digamos assim, natural, né, que o judiciário aplica é a guarda compartilhada. Agora, você perguntou por benefícios e malefícios, né? Os benefícios, quando o ex-casal conjugal, que será para sempre casal parental, né? Porque, como a Andréia falou, esse é um vínculo indissolúvel, para sempre aqueles pais que tiveram aqueles filhos serão pais daqueles filhos. Então, enquanto a conjugalidade é desfeita pelo divórcio, a parentalidade não se desfaz. Então, para sempre, aqueles pais vão ter que cuidar daqueles filhos, né? Quando a dissolução da conjugalidade ela se dá de uma maneira saudável, de uma maneira resolvida entre os membros do casal, onde os conflitos conjugais, o que era da ordem da conjugalidade, não vai respingar nos filhos, a guarda compartilhada é o melhor sistema de guarda. Agora, quando que a guarda compartilhada se torna problemática ou pode trazer um malefício, né, para a família e, sobretudo, para os filhos, e quando as questões conjugais não foram completamente resolvidas na separação e que os pais depois vão usar esses filhos no horário de vir pegar na guarda compartilhada, nas decisões sobre a criança. Então, são aqueles vínculos intermináveis, né? A briga na justiça fica como uma maneira de manter aquele vínculo conjugal que não foi completamente desfeito, não foi completamente elaborado como separação, porque quem se separa é o homem ou a mulher que tinham uma relação amorosa, sexual, afetiva, mas, enquanto pais, eles vão ter que cuidar, né, dessa criança. Então, o malefício é quando essa conjugalidade essa dissolução da conjugalidade mal resolvida vai repercutir nos cuidados dos pais com essa criança. Então, depois da guarda compartilhada, veio a alienação parental, né? Que é também uma coisa meio discutida para ser diagnosticada, para dizer, esse é um caso de alienação parental, quando um dos pais, dos genitores, impede a relação da criança com o outro genitor, ou
dificulta ou cria problema onde não tem problema, porque está resolvendo o problema conjugal. E aí a criança entra, né, no espaço que seria para ser só da parentalidade, ele se mistura com o espaço da conjugalidade e aí pode trazer muitos malefícios para o desenvolvimento dessa criança. Né? Acho que a André pode complementar alguma coisa, né, André? Professora, inclusive em relação a essa mistura que a professora Terezinha se referiu aqui, parece ser muito mais comum do que se imagina, né? Com certeza. Não esse fenômeno da alienação parental. Não é tudo que é alienação parental. Porque para ser, digamos assim, caracterizada como uma situação de alienação parental, precisa um pouco mais do que esse dificultar, do que esse, né? Porque a pena, digamos assim, porque isso é uma figura lá no judiciário, né, que pode, digamos assim, prejudicar muito um dos pais e impedir o seu relacionamento com a criança. Então, assim, a ideia geral é que, na medida das possibilidades, o que é bom para a criança é conviver com o pai e a mãe. Ambos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, isso que você falou, né, Mauro, ocorre sim, a gente vê na clínica isso o tempo todo, mas eu acho que o cuidado que a gente deve ter é de não designar, não nomear como alienação parental qualquer dessas iniciativas ou desses impedimentos ou desses, né, para se constituir num quadro de alienação parental é preciso muita coisa, né? Porque ela pode ter como consequência a impossibilidade de um dos pais ter contato com a criança, que é uma coisa muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Sim, eu ia até perguntar como a psicologia pode ajudar, né? Se é possível fazer uma mediação, se é possível se costurar do ponto de vista da ciência de vocês, se é possível se costurar acordos, soluções. Com certeza, pode falar, Dendé, um pouquinho. Então, essa questão da guarda compartilhada, uma forma de trabalhar, né, com os casais é sobretudo sobre a comunicação conjugal, né? Assim, uma comunicação não violenta, que não desqualifique o pai da criança ou a mãe da criança, né? Isso é fundamental porque a criança ela fica no que a gente chama de um conflito de lealdade, né? Ela não tem como se aliar a um pai contra a mãe ou a uma mãe contra o pai, porque isso psiquicamente, emocionalmente, é uma sobrecarga muito grande, é muito danoso para a criança, né? Muito penoso. Então, o cuidado que a gente tem, todo o trabalho que a gente faz na clínica é voltado para uma comunicação clara, como a Terezinha disse, que está na base de grandes conflitos, é uma comunicação não clara, não adequada, né, ou violenta, e também essa questão do respeito ao outro e a história do outro e a vinculação dessa criança com o outro parceiro, o outro pai ou outra mãe, né? Porque vamos pensar que essa criança ela tem não só uma relação com esse pai ou com essa mãe, mas com toda a história familiar, né? Então, quando você desqualifica o pai ou a mãe da criança, você desqualifica a criança, você ataca a criança. Né? E o trabalho é muito no sentido de se voltar para o cuidado com esse aspecto emocional, né? E com a preservação desses vínculos. Né? Então, o trabalho que a psicologia faz, algumas vezes existem trabalhos de mediação propriamente, que seriam mais específicos, mas mesmo na psicoterapia de família e de casal, o nosso olhar é um olhar para a preservação desses vínculos, né? Para que se mantenha esse vínculo parento-filial e também o vínculo parental entre os pais que serão para sempre pais daquelas crianças, né? Nesse sentido. No judiciário, Paulo, as psicólogas do judiciário e mesmo grupos de trabalho junto ao judiciário trabalham muito com mediação, que é diferente, como a Andréa falou, da psicoterapia com a família e o casal. Porque a psicoterapia vem de uma demanda da família.
É a família que busca essa ajuda, pede ajuda. A mediação que é feita no judiciário, ela é rotineira lá no cotidiano do judiciário. Dependendo dos casos, o juiz encaminha. Então, nós temos colegas, inclusive uma colega que tem um curso lá na PUC de especialização em psicologia jurídica, a Lídia Levi, que trabalha, e a nossa ex-colega também, Eva Jonathan, que era do departamento, ela está numa instituição que se chama Mediare, que cuida de mediação, como você mencionou, que é um trabalho diferente desse que nós fazemos na clínica da PUC, de atendimento à comunidade que busca ajuda. No judiciário, isso faz parte de uma rotina, digamos assim, dependendo do caso, o juiz, antes de dar o veredicto, encaminha para a mediação, que é para ver se chegam a um acordo, né? Olha, infelizmente a gente vai ter que entrar no último tema, porque a conversa ela vai acontecendo e a gente não percebe. Isso significa que, pelo menos para mim, está muito agradável. E muito, evidentemente, todos nós, de alguma forma, nos identificamos com esses temas. Então, eu gostaria de entrar agora numa parte que eu acho interessante do estudo de vocês, que é a questão dos laços entre os irmãos. Então, eu ia pedir à professora Andréia para fazer seus comentários sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa, como a psicologia pode abordar esse tema. Então, esse tema é o tema da minha pesquisa que acabou de se encerrar, e nesse livro tem um capítulo que fala sobre a fratria, né? Que é esse sistema de irmãos, né? Sobre esses laços tão importantes e tão marcados, às vezes, pelas tensões familiares, né? E a fratria vem se modificando muito, até porque a família hoje tem muitas formas, muitas composições. Então, muitas vezes você tem irmãos consanguíneos, né, do mesmo pai, da mesma mãe, meios irmãos, né, ou irmãos por parte de pai ou por parte de mãe. Você tem os irmãos que são os filhos do seu padrasto ou da sua madrasta, né? Então, tem tantas formas de ser irmão e de fazer fratria hoje, que a gente tem hoje uma diversidade muito grande na família, né? Mas são laços fundamentais, porque são os irmãos que vão nos acompanhar mais tempo dentro da família, ao longo da nossa vida, né? Porque se a ordem natural das coisas se segue, a gente vai perder os pais em algum momento, e são os irmãos com quem a gente vai compartilhar o cuidado com os pais quando eles envelhecem, né? As nossas situações íntimas mais difíceis a gente compartilha com os irmãos, as tensões de decisões, muitas vezes mais tarde de partilha, né? Ou situações familiares as mais diversas, né? As alegrias e as tristezas. E quando a gente fez essa pesquisa recentemente, foi uma pesquisa feita na clínica, né? Então, com a população da clínica do SPA, do Serviço de Psicologia Aplicada da PUC-Rio, nós observamos e analisamos período de avaliação familiar, que é o período inicial da psicoterapia, de várias famílias, né? Famílias que tinham filhos, né? Compostos por diferentes tipos de fratria. Muitas vezes eram famílias recasadas, famílias que os pais eram separados, ou famílias monoparentais, onde tinha só a mãe ou só o pai, né? Famílias homoafetivas, famílias homoparentais. Nessa pesquisa a gente não teve, mas em outras situações a gente teve pesquisas também com famílias homoparentais, né? Que a gente tem 2 pais ou 2 mães. E o que a gente observa é que a solidariedade e os conflitos entre os irmãos, elas estão muito relacionados com o modo como os pais lidam, não só como pais com esses filhos, mas também como casal conjugal, né? Quer dizer, esses conflitos conjugais podem refletir na fratria, né, na relação entre os irmãos, e também o modo diferenciado como os pais tratam os filhos também pode gerar conflito ou rivalidade, né, entre os filhos. Então, o tratamento diferenciado não é que você tenha que tratar essa fantasia de que você trata todos igualmente, né? Cada um tem um modo de funcionar, e óbvio que há diferenças nas relações entre os pais e cada filho.
Mas esse modo muito diferenciado, salvo por questões de saúde, uma coisa muito específica, em geral causa alguma sobrecarga na relação entre os irmãos e muitas vezes conflitos, né? Um outro aspecto que a gente observou é o sentimento de culpa dos pais pela separação, né? Então, às vezes, os pais tratam os filhos de uma forma diferenciada, mas não porque eles precisam de um tratamento, um cuidado especial, mas porque eles estão culpados em relação à separação conjugal. Isso tem um efeito na relação entre os irmãos, né? Às vezes são questões transmitidas geracionalmente. A minha relação com os meus irmãos, né, já foi difícil e isso se repete na relação com os meus filhos e no modo como eu lido com eles e com as relações da fratria. Outra questão que apareceu foi a sobrecarga de um progenitor, de um dos pais que cuida, né, que pode estar sobrecarregado e parentalizar um dos filhos, né, um dos irmãos. O que seria parentalizar? Passar para um dos filhos uma função que seria dos pais. E aí isso causa uma desigualdade na fratria, muitas vezes conflito, ou uma sobrecarga emocional para essa criança adolescente, né? E outro aspecto que aparece, que pode trazer alguma dificuldade na relação dos filhos, é essa aliança com um dos pais diante do conflito conjugal, né? Eu lembro já de a gente ter, uma das famílias que a gente analisou o período da avaliação familiar, esse início, as primeiras sessões, aparecia claramente entre um casal que era casado, tinha 2 filhas, e uma das filhas fez aliança com o pai e a outra fez aliança com a mãe. E aí as 2 irmãs tinham uma relação péssima, muito tensa, muito conflituosa, não conseguiam desenvolver uma solidariedade, né, típica da fratria. Então, isso estava relacionado com a aliança que cada um fez com um dos pais, né? Então, essas foram algumas questões que foram discutidas e que aparecem nesse capítulo desse livro que a gente está discutindo hoje, né? Foi uma pesquisa que se encerrou recentemente e que trouxe assim, muitos produtos, né? Além desse capítulo, alguns artigos. Isso tudo é sempre discutido no nosso laboratório, que a Terezinha fez referência no início, que é o LEFAC, né? Que é o Laboratório de Estudos Família e Casal. A gente pode depois até enviar para vocês a página no Facebook, o Instagram, né? Que a gente está sempre postando alguma coisa nas mídias sobre os resultados dessas pesquisas e os eventos, enfim. Então, seria esse. Terezinha podia complementar um pouco sobre a fratria, né? Eu acho também, a Terezinha também tem artigos sobre fratria, né? É muito importante também considerar, né, a força que a fratria tem, né, nessas situações de famílias em vulnerabilidade, de como que a união dos irmãos, né, ao mesmo tempo é na fratria que se aprende a competir, que se aprende a colaborar, que se aprendem várias coisas, né, da vida, é a força que a fratria tem em termos de apoio mútuo entre os irmãos, né? E quando, por exemplo, um dos pais está impossibilitado, fragilizado, ou ambos os pais, ou em famílias monoparentais, né, onde essa ausência parental às vezes fica mais evidente, né, como que os irmãos têm essa força de se darem suporte mutuamente, né? Mas eu acho que a gente já avançou muito aí no tempo. A gente queria agradecer, viu, Mauro, a oportunidade que a editora PUC-Rio nos deu, né, de divulgar os conhecimentos nessa área de família e casal, e esperamos nos encontrar. Já estou encaminhando outro livro para a editora, aliás, já foi encaminhado, e que é o que se segue a esse, que será o 13º livro do nosso GT da ANPEP. Muito obrigada. Professora, a senhora se antecipou até o pedido que eu iria fazer para que a senhora concluísse e encerrasse essa nossa conversa com uma despedida sua. Então, vamos aproveitar também e ouvir a professora Andréa nessa mensagem final dela. É um prazer a gente estar aqui junto, poder compartilhar o trabalho de pesquisa, poder compartilhar esse livro com quem está escutando a gente. A gente espera que estejam presentes também nessas mídias, nos próximos livros, nos próximos artigos, na página do Departamento de Psicologia da PUC
que também tem uma amostra dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, é agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando. A editora PUC-Rio agradece muito a participação das professoras Terezinha Feres Carneiro e Andréia Seixas Magalhães, que vieram aqui conversar conosco sobre o livro Família e Casal, Filiação, Intergeracionalidade e Violência, publicado pela editora PUC-Rio em coedição com a editora Prospectiva. E desde já eu convido a todos para um próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.